A gente muda de assunto aqui no TJ porque com a chegada do verão, os casos de dengue costumam aumentar e o alerta precisa ser redobrado. As ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença precisam ser intensificadas nesse período. Quem tem os detalhes sobre o assunto para a gente é o nosso amigo o repórter Leandro Oliveira. Oi, Leandro, boa tarde para você. Tudo bem, Eduardo? Boa tarde para você, também para a Rayane e para todos que nos acompanham no TJ Aparecida de hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro. E o Brasil tem mais de 9 mil casos prováveis de dengue, de acordo com o Ministério da Saúde. O estado de São Paulo confirmou hoje pela manhã a primeira morte confirmada, registrada por dengue. Um homem de 53 anos da cidade de Nova Guataporanga, que fica na fronteira com Mato Grosso do Sul. A expectativa do Ministério da Saúde é que o país chegue neste ano a pelo menos 1.800.000 casos de dengue confirmados. Então, dengue é coisa séria, é pauta relevante, é saúde em primeiro lugar e também ações de combate. Sobre isso, converso com Tereza Monteiro, que fala conosco, chefe da Vigilância Epidemiológica aqui em São José dos Campos. Tereza, primeiramente, quais são as principais estratégias, então, tanto aqui do município, mas que também se reflitam para casas de pessoas que nos assistem em todo o Brasil, para que elas tomem cuidado em relação às larvas do mosquito Aedes aegypti. Então, quais são essas ações importantes a serem tomadas? Existem várias estratégias, tanto com relação ao vetor, quanto com relação às pessoas que ficam doentes, né, para evitar que elas agravem e acabem evoluindo mal para internação ou para o óbito. Então, as estratégias com relação ao vetor, por exemplo. Então, cada caso notificado para a secretaria, ela suspeita ou confirmada, é feita toda uma avaliação, um bloqueio da transmissão da doença naquela região. E aí, além disso, também são feitas ações em imóveis especiais, que são aqueles imóveis que tem muitas pessoas aglomeradas e então o mosquito só poderia ele mesmo transmitir para várias pessoas, ou aqueles outros locais onde existem, a gente chama de pontos estratégicos, que são locais onde tem muitas situações que podem oferecer a proliferação do mosquito, borracharias, né? Então esses locais são visados também no sentido de fazer ações ali frequentes para evitar a ocorrência de mosquito e a transmissibilidade, além das ações que são feitas na suspeita dos casos. Em relação às próprias casas, né, residências também, a gente entende que os cuidados com as calhas, eles são importantes, com os ralos também, mas quais são outras ações, em especial agora, época chuvosa do ano? Então, além dessas que você citou, todos os recipientes que possam acumular água, a gente deve eliminar, se forem passíveis de ser eliminados, ou então promover que não acumule água. Então, coisas que você não pode remover, que você possa cobrir, né, de uma maneira que você não deixe formar água. O município, além de tudo isso, ele tem feito todos os sábados o que a gente chama de Operação Casa Limpa, ou seja, ele elenca os bairros onde tem o maior número de casos e ali ele recolhe esses inservíveis que você conseguiu eliminar para poder tirar isso de circulação. A gente também trabalha com drones, né, para ver locais, imóveis fechados, porque a gente tem que pensar nesses imóveis que são fechados que a gente não consegue entrar para fazer ação de bloqueio de transmissão da doença. Então, são várias ações que são realizadas na relação de combate ao mosquito. Essas ações aqui em São José, mas você que nos acompanha em todas as cidades do Brasil também, fique atento com relação aos cuidados aí no seu município, de acordo com a sua própria prefeitura também. Agora, falando desse número que o Ministério da Saúde coloca de possibilidade de casos confirmados ao longo desse ano, 1.800.000. Muitos casos, né? Uma situação novamente de epidemia de dengue. Por que esse cenário volta a ter a possibilidade de repetição? Então, são vários fatores que levam a uma explosão de casos de dengue, né, epidemias de dengue. E são fatores pluviométricos, então quantidade de chuva ideal, quantidade de temperatura, né, então calor ideal, a existência de locais onde esses mosquitos possam se reproduzir. Então, todos esses fatores em conjunto, a circulação de um novo sorotipo, então a gente sabe que entrou o sorotipo DEN3 também, começou a circular, que fazia muitos anos que não circulava, então começou a circular no final do ano passado, mas em 2024 a gente teve uma epidemia. Então, ano passado, muitas pessoas estavam meio que protegidas por conta da epidemia anterior, mas agora essa proteção já eliminou do organismo. Então, são vários fatores que podem levar à nova epidemia de dengue. Agora estamos no comecinho do ano ainda, quase 9 mil casos ainda em análise.
e primeira morte confirmada hoje pelo estado de São Paulo. Já é um cenário preocupante, tendo em vista que estamos vivendo ainda o 16º dia do ano? Essa época é preocupante, né? Essa época que tem chuva, calor, que as pessoas viajam, então então o que acontece? Elas se contaminam em outros locais, vêm para suas cidades, que contaminam os mosquitos que começam a disseminar as doenças. Então é muito importante que as pessoas prestem atenção em tudo que estiver na sua casa, né? Porque a prefeitura não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. Então, cabe também a ajuda, a gente pede ajuda da população para fazer esse trabalho de evitar objetos que possam acumular água e a proliferação dos mosquitos. E sempre estar usando repelente também é importante para evitar de ser picado. Obrigado pela sua participação, bom trabalho para você e também a todos. Bom, essas dicas finais que a Tereza acabou passando são ainda mais importantes, né? O uso do repelente, os cuidados com a própria casa também, ralos, calhas, vasos de plantas também, né? Cuidar direitinho para evitar que a larva do mosquito Aedes aegypti chegue até a sua casa e também acabe se propagando. Volto com vocês no estúdio. A gente volta aqui para o nosso noticiário porque ontem no TJ Aparecida a gente falou sobre vacina e quis ouvir aí a sua opinião. A nossa enquete perguntou: você confia na eficácia das vacinas? A grande maioria respondeu que sim, mas essa participação mostrou que, mesmo com avanços importantes, a vacinação ainda levanta dúvidas. E o tema segue em destaque aqui no TJ. Para explicar esse cenário e falar da importância da imunização no Brasil, a gente conversa agora com o Éder Gatti Fernandes, que é o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Está andando de carro e está atendendo a gente aqui no TJ Aparecida, por isso agradeço muito a sua presença aqui. Boa tarde para você, tudo bem, Éder? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo espaço e boa tarde a todos os telespectadores. Obrigado a você, né? E se oscilar um pouquinho, a gente já entende já o porquê, né, Éder? A nossa enquete, a gente estava falando aqui, mostrou que muita gente ainda tem dúvidas sobre a eficácia das vacinas. Como o Ministério da Saúde vê esse sentimento da população hoje? Bem, o Brasil tem um programa de imunizações muito tradicional, né? Que ele se consolida nos anos 70, quando o Brasil erradica a varíola. Depois nós conseguimos eliminar a paralisia infantil, depois eliminamos o sarampo, a rubéola congênita, entre outras doenças, tudo sempre graças ao Programa Nacional de Imunização, graças às vacinas. E o nosso programa sempre foi muito exitoso, nós controlamos várias doenças por conta das vacinas. Só que agora está crescendo na população um sentimento recente de desconfiança. E esse sentimento ele é muito perigoso, porque o Brasil tem um programa de imunização muito robusto, muito consolidado. Nós temos normas sanitárias de avaliação das nossas vacinas muito rígidas. Então, as vacinas que nós usamos no SUS são vacinas seguras, vacinas que têm todo o processo de avaliação prévio antes do seu uso. E nós não podemos perder essa confiança nas vacinas. Infelizmente, esse é um fenômeno global. E graças a esse fenômeno de desconfiança das vacinas, hoje nós vemos países como Canadá perdendo a sua certificação de área livre do sarampo. O sarampo voltou no Canadá, o sarampo voltou nos Estados Unidos, voltou no México. Então, assim, tudo isso graças a esse sentimento de desconfiança com vacinas, e nós precisamos trabalhar para que as pessoas voltem a manter a alta confiança em vacinas, que o Brasil tem, mais do que a média global, mas que infelizmente a gente vê esse sentimento crescendo. Éder, boa tarde para você, né? Quando a cobertura vacinal cai, quais são os riscos reais? Você citou, inclusive, né, o sarampo, também doenças como coqueluche, febre amarela, podem voltar a circular com mais força ainda? Não, a sua pergunta é muito boa. Nós conseguimos controlar e eliminar doenças graças às vacinas, só que essas doenças elas não desapareceram no mundo. Nós temos, por exemplo, uma situação hoje em que o Brasil está livre do sarampo. Nós tivemos um surto de sarampo entre 2018 e 2022, uma grande epidemia no país, mas conseguimos controlar. Em 2024, nós conseguimos ser recertificados como área livre. Mas só que o problema é que o sarampo ele está presente no mundo.
Então, se nós abaixarmos a guarda, se a cobertura vacinal cai em patamares muito baixos, existe o risco dessas doenças voltarem. Por exemplo, ano passado nós tivemos casos importados de sarampo no nosso país, mas nós conseguimos segurar para que ele não se disseminasse no nosso território, e isso graças à vacinação. Por exemplo, meningite, coqueluche, são doenças que, embora nós tenhamos controlado graças à vacinação, se nós baixarmos a cobertura, elas podem voltar. Então, é importante que as pessoas se vacinem. E é bom lembrar, no SUS, nós temos um calendário de vacinação muito amplo, que tem boa cobertura de proteção, e é de graça, está disponível na população, para a população em todo o território nacional, tendo ali postos de saúde em praticamente todos os municípios e todos os bairros. Éder, agora há pouco a gente falou aqui no TJ Aparecida sobre essa preocupação que cresce agora com a dengue, né? Com essas chuvas intensas que estão chegando, daí gera água parada, que é o local propício para o criador do mosquito transmissor da doença. A vacina contra a dengue de dose única produzida pelo Instituto Butantan já começou a ser incorporada pelo SUS, pela Rede Pública de Saúde. Como o Programa Nacional de Imunizações está organizando essa vacinação, ela deve ser disponibilizada para todas as faixas etárias ou não? Então, a vacina do Butantan, ela foi licenciada, ela teve autorização para uso agora a partir do mês de dezembro. No meio do mês de dezembro, a Anvisa autorizou o uso dessa vacina e o Ministério prontamente fez um contrato com o Butantan para aquisição. Essa vacina, ela é uma vacina desenvolvida no Brasil, é uma vacina que foi testada, ela teve uma avaliação que durou cerca de 10 anos, o estudo de fase 3 acompanhou as pessoas vacinadas por 5 anos, é uma vacina que protege contra 4 tipos de vírus da dengue em dose única e ela está sendo produzida no Brasil. O seu desenvolvimento foi uma parceria do Butantan com o governo federal, então teve parceria com o financiamento do BNDES, do próprio Ministério da Saúde, e hoje a gente tem muito orgulho dessa vacina tá chegando para as pessoas. O Butantan, ele produziu ao longo do ano de 2025 1.300.000 doses. Eles já entregaram para a gente 300.000 doses. E com esse quantitativo, nós vamos fazer uma vacinação em 3 municípios no Brasil para começar. Vai ser em Botucatu, em São Paulo, Maranguape, no Ceará, e em Minas Gerais será em Nova Lima. São municípios que têm entre 100 e 200 mil habitantes e a gente escolheu esses 3 municípios porque esses 3 municípios têm 3 instituições parceiras que vão também avaliar o processo de vacinação, porque a gente sabe que a vacina é segura, a gente sabe que a vacina protege o indivíduo, mas agora a gente vai poder avaliar o impacto populacional da vacinação na dinâmica da circulação da doença. Isso quer dizer o quê? A gente vai querer avaliar efeito rebanho. Quantos por cento da população a gente precisa vacinar para que a doença deixe de circular? Os modelos matemáticos mostram que se a gente vacinar 50% da população, a dengue desaparece do território. Então a gente vai fazer essa ação nesses 3 municípios para avaliar esse impacto populacional. E aí o Ministério da Saúde, junto com o Butantan, fez um acordo com um laboratório internacional, um laboratório da China, que a gente fez uma transferência dessa tecnologia para esse laboratório num contrato onde eles só vão produzir para nós, e a ideia é ter uma produção de 30 milhões de doses para este ano, de 30 a 40 milhões de doses este ano, podendo chegar a 60 milhões de doses por ano. E aí, quando essas doses chegarem, a gente vai complementar com a produção do Butantan, e aí nós conseguiríamos dar escala para essa vacinação. Essa vacina do Butantan ela vai estar recomendada para pessoas de 15 a 59 anos, a vacinação ela vai avançar conforme as doses chegarem, e a vacinação das crianças e dos adolescentes de 10 a 14 anos vai ser expandida para todo o Brasil, com a vacina do laboratório Takeda, que é uma vacina que precisa de 2 doses. Então, hoje, o Brasil tem 2 vacinas que complementam as tecnologias de combate à dengue. Éder, muito obrigado, viu, pela participação. A gente sabe que a agenda é corrida, né? Está se desdobrando, conseguiu atender a gente do carro. Muito obrigado mesmo pela participação aqui no TJ. Eu que agradeço pelo espaço que vocês deram. Muito obrigado e boa tarde.